até pegando o gancho, né, da questão do Bolsonaro. Eu já escrevi sobre isso, mas acho que é importante a gente recuar um pouquinho no tempo, porque quando o Trump perdeu a eleição para o Biden, muitos diziam, acabou o trumpismo. Não, né, não acabou. Tanto que Trump não passou o poder diretamente, não participou da cerimônia no Capitólio e tal, para o Biden. A família Bolsonaro tem uma relação próxima com a alt-right americana do Steve Bannon. Steve Bannon, que foi estrategista da campanha do Trump lá em 2016, e depois Trump acabou rompendo com ele quando assumiu o governo, né? Mas ele continuou, o Steve Bannon, com esta ideia, né, a relação com o Olavo de Carvalho, que acabou já morrendo também, mas foi o Olavo de Carvalho que uniu, de alguma forma, a família Bolsonaro com a alt-right americana, esse movimento de extrema-direita que visa acabar com o chamado globalismo internacional, que seria a ideia de que as instituições do sistema multilateral, a ONU, a OMC, a OMS, Acordo de Paris, tudo isso estariam dominadas por um suposto marxismo cultural. E por isso que eu digo que o Trump não é liberal, né? Porque o liberal quer fazer comércio, o liberal quer derrubar barreiras, quanto mais defende a globalização, né? Trump não, Trump fechou os Estados Unidos. E aí eu escrevi essa semana que a gente imprensa, acho que o governo, talvez nem a própria família Bolsonaro imaginasse que a relação entre a família Bolsonaro e o governo dos Estados Unidos, ela parece ser mais próxima do que, pelo menos, eu acreditava. E não acho que Eduardo Bolsonaro é recebido no Salão Oval da Casa Branca, não acho que ele fale com o Trump por telefone ou por WhatsApp a hora que queira, mas alguém, e acho que a gente não sabe como se dá essa teia ainda, alguém muito próximo do Partido Republicano, alguns senadores, talvez alguns deputados, tenham uma relação muito próxima com o Eduardo Bolsonaro, capaz de influenciar o Trump. Quando vocês falaram aí do que ficou de fora, qual foi o critério, eu lembro do livro do Bob Woodward, né, O Medo, lá, que no governo passado se dizia que o Trump, para não assinar alguns documentos que romperiam relações com aliados, por exemplo, os assessores tiravam os documentos da mesa do presidente. Né? Eu acho que... O Deep State. Eu acho que é um pouco isso hoje, sabe? Hoje não tem quem tire. Faltou assessor, lá tá faltando assessores que tirem os documentos da mesa. Quem conhece a formação do governo americano diz que ele teve esse cuidado neste atual mandato. Todos os adultos na sala ficaram de fora do governo. O que sobrou é o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que ainda assim, como se viu ontem com a aplicação da lei Magnitsky totalmente fora do seu escopo original, cede a desejos de Trump. Então hoje não tem adulto na sala. O Trump precisa, né, de um... O Bolsonaro é um amigo útil nesse momento, né? Porque ele precisa encontrar algumas pessoas ou causas pelo mundo. Na China é o comunismo, na Rússia é o Putin, o problema na Ucrânia é o Zelensky, para justificar medidas que muitas vezes... Tá, mas para justificar mesmo e tem outra coisa por trás? Aí a gente recua um pouco nas análises lá atrás. Tem preocupação com o BRICS, tem outras preocupações que estão escondidas aí, né? Eu quero deixar a Rosane falar que eu não quero dominar o assunto, mas eu acho que sim. Não, acho que sim, mas é que não tem a gente não pode simplificar as coisas, né? Primeiro, assim, uma coisa mais simplista que nós podemos dizer assim, daquela cabeça laranja tudo pode sair, pode. Mas tem, evidentemente que tem o BRICS também, portanto, mas não foi isso que ele citou, nem nos posts dele, nem na medida no ato do decreto, né? Resumindo o decreto. Só uma intervenção rápida, só para a gente ilustrar o não é o BRICS, a Rússia até hoje não tem uma tarifa sequer de 10%. Sim. Está ameaçada com uma tarifa de 100%, que era 50 dias, depois virou 10, depois ninguém sabe. Então, assim, BRICS, espera um pouquinho. A própria China está num stand-by aí também, porque a China, o Xi Jinping respondeu de igual para igual, né? Ele votou 20, boto 20, como negociação de chinês, 40, 70. Quando chegou em 170, né, foi isso? 145 pararam para conversar e ainda não tem data. Mas voltando a isso, então são vários fatores. Obviamente tem esse fator político que a gente não pode ignorar, tem o peso que o Eduardo Bolsonaro está assumindo como sendo do trabalho que ele e outro brasileiro, chamado Paulo Figueiredo, que é neto do ex-presidente João Figueiredo, fizeram de tentar convencer
essas autoridades americanas, esses interlocutores americanos, e aí o Bannon tem um papel importante nisso, de que o Brasil vive uma ditadura, o que não é verdade, nós não vivemos uma ditadura. E o Trump usa o conceito de direitos humanos de uma forma completamente pirada. E que direitos humanos são esses que o Alexandre de Moraes está desrespeitando e que tiranos pelo mundo afora com quem ele negocia não foram submetidos à lei Magnitsky, não tiveram tarifas cruéis como essa, bizarras como essa do Brasil. Então, o conceito de direitos humanos dele, assim, ele fala em nome da liberdade e, no entanto, nos Estados Unidos ele tenta impedir a liberdade nas universidades. Então, é uma contradição atrás de outra contradição. Mas o que explica isso, então, Rosana? O que seria, então, a motivação o real? O conjunto, a motivação real. E tem uma motivação que nós não falamos aqui ainda, que é importante, sim, ele precisa de dinheiro dessas tarifas para pagar as contas dos Estados Unidos, que é o país mais endividado do mundo. Mas não é o caso do Brasil. Não é, mas também... É deficitária, né? A relação mas é que junta tudo isso. Então, ele fala do tarifaço global, porque ele está aplicando com todo mundo. É verdade. Está fazendo isso com a União Europeia, que é aliada 15%, não é pouca coisa também. Então, tem esse ponto. Com o Reino Unido, inclusive, que é um aliado tradicional. Aliado tradicionalíssimo. Tem esse ponto. Tem o ponto que ele é imprevisível, que ele tem que estar sempre criando fatos. Tem o ponto da questão política brasileira, que sim, que pesa, né, porque tem essa aliança. E o que se comentou, Rosane, sobre a possibilidade de se ganhar dinheiro com a especulação no mercado financeiro, de forçar uma elevação do dólar, uma queda. Eu acho que é uma viagem também. Teve aquele caso muito estranho lá de que o dólar... Está sob investigação. Tem um caso bem específico, documentado. A CVM foi acionada e está sob investigação. Então, existe... Não, mas assim, o caso relacionado a esse tarifaço. A esse tarifaço. É exatamente no dia do anúncio do tarifaço. O anúncio da cartinha. Né? Porque a gente passou muitos dias só com uma cartinha publicada nas redes sociais. Era só o que tinha. Agora não, agora mudou. De que seria decretado. Alguém que soube antes que ele publicaria a cartinha, naquele dia fez uma compra de dólar a um determinado valor mais baixo e vendeu logo em seguida que ele anunciou a um valor muito mais alto. Ou acionou uma rede de amigos. Então, tem robô envolvido, nem vale a pena detalhar. Está sob investigação. Mas envolve bilhões, mas né? Mas não é o principal, considerando-se o volume que isso envolve. Mas entra no pacote, vamos lá. Entra no pacote. Mas entra uma coisa que é importante, assim, ele tem algumas coisas aleatórias, mas no global mesmo tem essa decisão que é estratégica dele, de tentar forçar a reindustrialização dos Estados Unidos. Ele escolheu produtos para deixar fora que são importantes insumos para eles também. Então, tem lógica também econômica da parte dele, tem uma lógica comercial da parte dele. Mas é um mix, né? A gente bota isso tudo no liquidificador e dá esse tarifaço que vai chegar, está se calculando aí que em vez de 50% ficou uma média de 28% para o Brasil, dado que é esse, né, em cima do que já existia aqui. Não eram isentos totalmente. Essa é a famosa média do Delfim Neto, né? Tem gente com a cabeça no congelador e o pé no fogo. Exatamente. Então a média é essa, mas tem gente sofrendo muito e gente um pouco mais tranquila. A Embraer subiu ontem quase 10% as ações da Embraer. Quase 11, né? Aí muitas pessoas hoje ficaram falando isso. Alguém sabia, né? Tinha informação privilegiada. Não, gente. A ação da Embraer deu esse pulo. Nesse caso, no momento em que foi oficializado. Que a Embraer ficou fora, que a aviação civil ficou fora, e a Embraer é a principal atingida. Então, e tem que se considerar uma coisa também, tem muita loucura nessas redes sociais. As pessoas ficam dizendo assim, mas foi porque o Brasil recebeu os navios iranianos. O Trump não falou em nenhum momento sobre isso. Foi porque o Alckmin foi na posse do presidente iraniano. Não, isso não está em discussão. A situação é tão surreal, né, Rosane, que acaba ampliando as teorias conspiratórias